Bem, meus irmãos, estamos aqui de volta. Tivemos um pequeno probleminha aqui na energia elétrica, mas estamos aqui retornando a nossa videoaula. Vamos falar hoje sobre o seguinte tema: a morte de Jezabel, baseado em 2 Reis, capítulo 9, versículos 30 a 37. Vamos falar acerca da morte desta mulher idólatra, ímpia, sem nenhuma piedade, né? Bem, mas antes vamos fazer aqui uma rápida recapitulação no assunto que nós falamos ontem, na aula número 64, cujo tema foi Jeú mata Jorão e Acasias. Na ocasião, vimos que o rei, tanto o rei Jorão como o rei Acasias, foram mortos pelo rei Jeú, aquele mesmo que tinha sido ungido para ser rei agora em Israel. Vimos naquela ocasião que um discípulo dos profetas o encontrou, o ungiu, deu a ele uma missão, e esta missão ele vai levar à frente, vai cumprir essa missão. Para isso ele precisou destronar dessa forma cruel, matando a Jorão com uma flechada. Depois ele sai ali no encalço de Acasias, que estava visitando Jorão, e este também é morto por Jeú. Hoje nós vamos praticamente dar continuação ao assunto anterior, não é? Por quê? Porque Jeú, ele acaba de matar a Jorão, mata em seguida Acasias, e ele vai logo em seguida procurar a sua nova vítima, que será Jezabel. Ele vai matar Jezabel. Agora, vamos primeiro fazer aqui trazer algumas maldades, mostrar algumas maldades praticadas pela rainha Jezabel. Sabemos que Jezabel foi muito idólatra, praticamente ali. Se Israel já estava um caos na idolatria, a partir de Jeroboão, tornou-se pior quando o rei Acabe casou-se com esta mulher, que não era da descendência de Abraão. Jezabel era ali da Fenícia, filha do rei de Tiro, e nesse casamento ele casou-se, mas ele estava ali praticamente trazendo mais idolatria para as 10 tribos do norte. Vamos fazer uma rápida recapitulação sobre quem foi esta personalidade, esta pessoa, né? Essa pessoa não grata, né? Chamada Jezabel. Primeiro que podemos dizer que ela introduziu a idolatria concernente a Baal. Ela trouxe o culto a Baal e o culto a Azerá ali para as 10 tribos do norte, particularmente para Samaria. E claro, Samaria era a capital do Reino do Norte, tinha uma grande e larga influência sobre as demais tribos. Ela casa-se então com o rei Acabe, filho de Onri. Vimos que na sua história ela matou profetas do Senhor. Nós vimos isso quando nós já citamos aqui, praticamente quando nós falávamos acerca do profeta Elias e posteriormente mais Elias, depois Eliseu. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 4, vimos que ela matou profetas do Senhor. Então, uma mulher criminosa. Além disso, ela também tramou a morte daquele homem fiel, né, às suas origens, à sua família, que foi o fiel Nabote. Ela tramou a morte de Nabote para dar ali aquela vinha de Nabote para seu esposo Acabe. Neste episódio, ela também matou os filhos de Nabote, porque nós já vimos, inclusive no vídeo de ontem, na videoaula, nós comentamos sobre isso, que não só pereceu Nabote, mas os próprios filhos de Nabote foram mortos. Por quê? É bom, se você perdeu a aula de ontem, você dê uma revisada nessa aula, assiste essa aula, tá bom? Para você ficar bem ciente disso. Mas na verdade aqui eu quero só adiantar o seguinte, é que ela matou os filhos de Nabote. Por quê? Porque os filhos de Nabote seriam herdeiros. Então, com a morte de Nabote, os seus filhos seriam herdeiros do campo. Para não deixar herdeiro, e sim ela entregar de bandeja ali, de mão beijada, a sua esposa Acabe, ela também tramou a morte dos filhos de Nabote. Ela também, praticamente ela incitava seu marido Acabe a fazer o mal, a proceder impiamente, como também ela incitou a seu filho, né, aos seus 2 filhos, né, tanto Acasias como ao rei Jorão, para que procedesse de forma, o rei Jorão, para que procedesse de forma ímpia, né, impiedosa. Foi uma mulher terrível. Praticamente ela reinou em 3 reinados, tanto no reinado do seu esposo Acabe, como também no reinado de Acasias, né, que foi seu filho, e também Jorão, que foi filho dela também. Nosso tema de hoje, já falei, que é a morte de Jezabel. Nós vamos falar baseado no seguinte texto, 2 Reis capítulo 9, versículos 30 a 37. Se você tiver uma Bíblia e quiser compartilhar conosco, vamos falar acerca desta
maior delinquente que já pisou ali na terra de Israel. Certa maior, a mulher mais terrível, idólatra, que já pisou ali naquela terra de Israel. Então, falaremos sobre a delinquente da casa de Acabe. O texto começa no versículo 30 e vai nos mostrar que Jeú, após matar Jorão, filho de Jezabel, ali no campo de Nabote, o filho dela então morre por aquela flechada. Jeú então decide entrar na cidade para matar a mãe de Jorão, a rainha Jezabel, naquela ocasião a rainha mãe. E o texto diz, versículo 30, e Jeú veio a Jezeel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos. Então Jezabel praticamente foi a mulher que preparou-se, se maquiou para morrer. Ela enfeita ali seus olhos, era o costume as mulheres usarem ali essa substância, né, para enfeitar seus olhos. E a Bíblia diz que além dela ter enfeitado os seus olhos, ela enfeitou também a sua cabeça, o seu cabelo ali, deu uma ajeitada no cabelo para esperar. Na verdade, ela estava esperando ali a sua morte, porque Jeú estava decidido a matá-la também. E o texto diz que olhou pela janela. Então ela se pinta, ela prepara ali seu cabelo e olha pela janela. Nesse momento, quem vai entrando na cidade? Vai entrando Jeú. Então Jeú estava decidido ali, ainda na sua carruagem, decidiu entrar na cidade. Então é isso que o texto está nos mostrando. O texto diz, Jeú veio a Jezeel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Olhou pela janela. O versículo 31 é o que nós veremos aqui, é que ela vai afrontar Jeú. Então, além dela, ela não iria entregar os pontos assim de forma fácil. Ela vem e afronta, desafiando a Jeú com as seguintes palavras. Olha o versículo 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Veja bem, ela disse, olha, teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Ela está se referindo aqui ao reinado de Zinri, porque Zinri conspirou contra Elá e matou Elá quando Elá estava embriagado. Então, este homem chamado Zinri, ele mata o rei de Israel, que naquela ocasião chamava-se Elá. Ele também foi muito cruel, o rei Zinri, mas teve um reinado muito curto. Por quê? Porque o rei Onri vai cercá-lo ali do seu palácio, e nesse cerco Zinri resolve se matar. Ele, para não integrar também os pontos assim de graça, o que ele faz? Ele incendeia o seu palácio e ele morre queimado ali. Então ele se suicida, comete um suicídio. E Jezabel, então, ela alude a isso, ela traz a memória de Jezeel, como se dissesse, olha, assim como Zinri se rebelou e teve uma morte cruel, dramática, ele suicidou-se, você também, Jeú. Ela quer dizer isso, ela quer dizer, trazer memória isso, que não adiantava ele se rebelar, não adiantava ele usurpar o trono, porque o seu fim viria assim como ocorreu com Zinri. Era isso que ela estava trazendo à memória de Jeú, mas Jeú não quis saber de conversa. Jeú estava decidido a matá-la, a matar esta mulher chamada Jezabel. O texto diz, e entrando Jeú pelas portas, logo que Jeú entra nas portas da cidade, disse ela, teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Então ela procurou intimidar Jeú, para ver se Jeú se tocava ali e não levasse à frente o seu plano, que seria exterminar a rainha da idolatria. No versículo 32, o que é que o texto vai dizer? Vai mostrar que o rei Jeú, o novo rei Jeú, não vai se intimidar com essas palavras de Jezabel, de forma alguma. Ao contrário, ele vai ficar ainda mais decidido a matá-la imediatamente. Olhemos o versículo 32, perceba. O texto diz, e levantou ele o rosto para a janela. Então ele vai entrando na cidade, Jezabel está lá em cima, falando com ele, né? Falando, lembra-te de Zinri, né? Ela falando essas palavras. Teve paz Zinri que matou seu senhor? É como se dissesse, olha, Jeú, você não vai ter paz não, porque assim como aconteceu com Zinri, vai acontecer com você também. Nesse momento ela está lá em cima, né? numa posição alta, numa casa alta ali, de um dos muros da cidade. Jeú então a percebe, olha para cima, e o que é que Jeú vai fazer? Olha o que Jeú faz. E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Ele perguntou, quem é comigo? Né? Tinha pessoas ali em cima. E ele diz,
quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Esses eunucos eram pessoas, eram homens que ali ajudavam, né? Certamente eram aqueles homens ali que ajudavam a Jezabel se enfeitar, estavam ali fazendo a segurança aproximada de Jezabel, eram as pessoas responsáveis para lidar com a rainha. Então, eles tinham essa incumbência ali, camareiro, pessoas que estavam ali bem próximos, né? Ou próxima, né? Pessoas próximas ali a Jezabel. Então, nesse momento, Jeú diz, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Nesse momento, 2 ou 3 eunucos olham lá de cima, né? Olha, coloca a cabeça ali fora ali, e Jeú percebe que eles estão decididos ali a cumprir, estavam afirmando que eram com ele. É tanto que eles olharam para Jeú. E o texto vai nos mostrar, no versículo 33, ele vai dar uma ordem. Jeú vai dar uma ordem àqueles eunucos que estão com Jezabel, ali em cima. Olha a ordem. Entrando ele, o texto diz, então ele disse, lançai-a de alto a baixo. Então ele pede que aqueles eunucos peguem ali Jezabel e joguem ela no chão, lá de cima, né? De alto a baixo. Atire ela lá de cima, né? Jogue ela lá de cima. Ele diz assim, então disse ele, lançai-a de alto a baixo. E eles cumprem isso. Eles vão fazer isso, vão jogá-la lá de cima e ela vai se espatifar no chão. É isso que o texto vai nos mostrar. E lançaram-no de alto a baixo. E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú, olha aqui, atropelou-a. Então o texto vai nos mostrar que ela praticamente morreu nessa queda, foi uma queda fatal. O seu sangue então sai do seu corpo ali, ela tem instantaneamente ali tem o seu sangue sai, né, tem hemorragias ali. E o texto mostra que o seu sangue vai salpicar tanto a parede da cidade, o muro da cidade, como também os próprios cavalos. E nesse momento, o que é que Jeú vai fazer? Jeú passa por cima com a sua carruagem, não quer nem saber, né? Se fosse hoje, seria um crime doloso, realmente. Não foi crime culposo, né? Foi crime doloso. Ele teve a intenção de matar, ou seja, se ela já estava morta, acabou de espalhar seus ossos, quebrar seus ossos, né? E imagine inúmeras fraturas que o seu corpo teve. Então ele passa por cima com a sua carruagem. Alguns autores chegaram a dizer também, os outros soldados que vinham atrás nas carruagens também, aquela segurança pessoal também, aproveitaram ali o êxito e passaram por cima dela também, tá certo? Mas o texto é bem claro que Jeú atropelou. Então fiquemos com o que a Bíblia diz. Jeú a atropelou, passou por cima dela. Estava decidido a matá-la, a exterminá-la. Nós veremos que após isso acontecer, naquela ainda tensão nervosa, né? O que é que Jeú vai fazer? Ele vai entrar no palácio e vai começar a beber. É o que o texto vai mostrar. O texto diz que e entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, a ele já mais tranquilo, chegou a querer que aquela mulher, Jezabel, fosse sepultada. E ele diz assim, olhai por aquela maldita, ele a chama de maldita, né? Olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Né? Teve uma pequena consideração com ela quando disse que a sepulte porque ela era filha de rei. Na verdade, ela era filha de rei, realmente. Era filha de rei, esposa de rei e mãe de reis. Né? E vó de reis também. De rei. O texto no versículo 35, aí nós veremos aqui o resto de Jezabel. Por quê? Porque nesse momento já de lucidez, praticamente a raiva de Jeú não estava mais tão grande ali, ele amenizado mais um pouco, sensato mais um pouco, ele manda que alguém sepulte aquele corpo de Jezabel, mas não sabia ele que eles não iriam encontrar corpo nenhum de Jezabel. O texto diz, e foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente na Almeida Revista Corrigida, a minha Bíblia aqui diz a caveira e os pés e as palmas das mãos. Mas a maioria das Bíblias diz assim, o crânio, os pés e as mãos. Foi o que ficou dela. Então o texto diz o crânio, no original o crânio, os pés e as mãos, ou as palmas das mãos foi o que ficaram. Né? Somente isso foi que eles encontraram. Foram para sepultar, cumprir a ordem do novo rei, porém, ao chegar ali para eles preparar o corpo para o sepultamento, se deparam ali com o quadro aterrador. Só tinha a cabeça de Jezabel. Então, por isso que a gente falou aqui, ela se enfeitou para morrer. A cabeça de Jezabel, os seus pés e as palmas das mãos. Geralmente, nós sabemos que o corpo, a gente aprende isso nos primeiros dias de escola, né?
o corpo é formado de cabeça, tronco e membro. Então ela não tinha mais tronco nenhum, ela só tinha cabeça e as palmas das mãos e os pés. Era isso que ela tinha. E o texto diz mais no versículo seguinte, diz assim: então voltaram e lhe fizeram saber. Então eles vão e contam para Jeú: olha, Jeú, nós não encontramos o corpo de Jezabel, apenas parte do corpo dela. O texto diz assim: então voltaram e lhe fizeram saber. E ele diz: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias. Aí foi que entrou, aí que ele caiu mais, teve mais lucidez. Ele lembrou-se que esta profecia já havia essa profecia dita pelo profeta Elias. Dita pelo profeta Elias acerca desta morte de Jezabel. Vamos ler o texto daqui a pouquinho. O texto diz: e ele diz: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, ou seja, servo de Deus, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Ele estava aqui dizendo, aqui fazendo alusão a uma profecia do profeta Elias. Vamos ler essa profecia que está em 1 Reis capítulo 21, versículo 23 e 24. Diz assim: 1 Reis capítulo 21, versículo 23 e 24. Aqui a profecia do profeta Elias falando acerca da forma, como Jezabel iria morrer e o que iria acontecer com seu corpo. Olha o texto. Também de Jezabel falou o Senhor, quem falou Deus por intermédio de Elias: os cães devorarão Jezabel, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. E o versículo 24 diz: quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Agora, vamos ler outro texto, que é aquele texto onde mostra que o discípulo do profeta foi ungir a Jeú. E quando ele estava ungindo Jeú, ele transmitiu ali a missão que ele teria, que o rei Jeú teria. Diz assim o texto: quando ele estava ungindo a Jeú, ele disse assim: os cães devorarão a Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. É o que o texto diz. Estão lembrados desse rapaz? Esse discípulo de profeta ungiu a Jeú, deu a ele essa missão para exterminar a casa de Acabe, e ali ele fala acerca da morte. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. É isso o que aconteceu. Outro ponto importante que eu me lembrei agora, deveria ter falado antes, mas eu me lembrei. Quando Jezabel ela tenta ameaçar, ou pelo menos intimidar a Jeú, dizendo que essas palavras aqui: teves paz em rir quem matou a seu senhor, nós devemos lembrar o seguinte, que esse quadro aqui é totalmente diferente do quadro anterior de Zinri. Primeiro porque Zinri usurpou o trono. Ele por ser um homem violento, ele procura usurpar o trono, matando a Elar. Já aqui, Jeú não. Jeú, ele não usurpou o trono. Jeú ele recebeu a missão do Senhor. Ele não era aquela pessoa ambiciosa que almejava ser rei um dia. Não, ele estava no campo, na batalha. E ali, de repente, o Eliseu envia seu discípulo com o intuito de ungir a Jeú para ser rei. Então não tem nada a ver. Jezabel era uma pessoa que certamente não conhecia, lógico, ela não tomou conhecimento deste ato, dessa unção de Jeú. Ela achava que Jeú era simplesmente um pretendente ali, alguém que estava planejando tomar ali, dar um golpe, Fala tanto em golpe. Então, usurpar o trono. Mas ali foi a vontade do Senhor, foi a vontade de Deus. Então é totalmente diferente. Zinri usurpou o trono através matando o rei lá, porém era diferente do quadro de Jeú, porque ele recebeu a missão do próprio Deus, ou seja, através dos profetas ele recebeu essa missão de exterminar a casa de Acabe. Tá? Então, mais uma infelicidade de Jezabel. Bem, voltando aqui ao nosso texto, então nós acabamos de ler o texto que mostra que a forma como Jezabel iria morrer, os cães iriam comer ao seu corpo. É isso que o texto está nos mostrando. No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Eu quero ler um autor aqui, o René Champlin, ele fala um pouco sobre essa questão dos cães, Que cães são esses que comeram a carne, praticamente toda a carne, e até os ossos de Jezabel. Aí ele faz aqui um comentário, eu achei muito interessante, eu gostaria de ler para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Então,
na expressão no versículo 35, quando diz: não acharam dela senão a caveira, os pés e as mãos e as palmas das mãos, ele diz: não restaura muito para ser sepultada. Jezabel havia sofrido uma queda que lhe despedaçara os ossos. Ato contínuo, fora pisoteada pelos cavalos, e então vieram cães que lhe devoraram o corpo quase inteiro. E ele prossegue: portanto, tudo quanto restou foram a caveira, seus pés e as palmas de suas mãos. E ele fala: presumivelmente, esses pedaços de seu corpo foram sepultados cumprindo a ordem de Jeú. Verso 34. E ele diz: no Oriente, os cães corriam em matilhas. Os cães corriam em matilhas. E se pareciam mais com lobos do que com os cães que conhecemos hoje em dia. Foi uma matilha daquelas feras terríveis que encontrou o cadáver de Jezabel. São palavras de Champlin no seu comentário. Então, esta é a explicação dele acerca desta fome voraz desses animais que devoraram, né, as carnes ali de Jezabel. É claro que isso tinha um propósito de Deus, porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. Ela seria comida pelos cães, e de fato a palavra de Deus cumpriu-se na íntegra. O verso 37, nós veremos que como vai ficar o seu sepultamento, né? Porque sobraram apenas a cabeça dela, palma das mãos e dos pés. Então, uma morte muito trágica, terrível, mas, porém, a sentença de Deus, o juízo de Deus foi muito claro quanto a essa questão. Por quê? Porque ela exterminou ela matou profetas do Senhor, ela tramou a morte de um homem sincero, um homem íntegro, um homem fiel a Deus e aos seus princípios, que foi Nabote, matou os filhos de Nabote, instigava seu marido a proceder de forma impiedosa com as pessoas, né, e ali no reinado de Israel. E o texto termina com o verso 37 dizendo o seguinte: e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. E a gente fica pensando, como é essa questão do esterco? É porque o esterco, nós sabemos que é algo descartável, fica ali e praticamente o chão absorve. Enfim, não vamos entrar aqui muito em detalhes sobre a questão do esterco. E assim seria o corpo dela também. Então ninguém vai enterrar esterco. Então Jezabel é como se o corpo dela tivesse deteriorado totalmente e virasse esterco, né? Algo desprezível. Ninguém devemos entender como uma metáfora. Então o sentido aqui é metafórico, né? É mostrar que o seu corpo foi desprezível, assim como ninguém sepulta esterco, deixa o esterco ali, o vento, a chuva leve. Assim aconteceu com ela, com o restante do seu corpo. É claro que o texto vai nos mostrar que praticamente eles devem ter enterrado aqui a cabeça e os membros superiores, a palma das mãos e dos pés de Jezabel. O texto diz: e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Isto é, foi uma morte, não fizeram praticamente nenhum monumento fúnebre ao seu corpo. Por quê? Porque sepultaram praticamente só a cabeça, palma das mãos e os seus pés. Bem, aqui nós ficamos, né, o texto termina mostrando que a justiça de Deus aqui se cumpriu. Por quê? Porque ela em nenhum momento se arrependeu, em nenhum momento buscou a Deus. Não vemos, em nenhum momento lemos a história de Jezabel. Ela nunca buscou ao Deus de Israel. Ao contrário, ela procurava sempre divulgar os cultos ao Deus, né, ao Deus dele, né, ao Deus dos fenícios, ao Deus dos pais de Jezabel, a Baal e a Azerá, a esposa de Baal. E aqui nós praticamente vamos finalizar o nosso estudo mostrando que a justiça divina, a justiça de Deus, o castigo de Deus veio sobre Jezabel. Jezabel é um nome tão terrível que é provável que você nunca viu alguém ter esse nome de Jezabel. É muito raro alguém colocar. Nós veremos esse nome Jezabel novamente no Apocalipse, quando vamos estudar, quem sabe, não, só Deus sabe quando iremos chegar ali, e nós voltaremos a falar sobre Jezabel. Porém, o texto aqui está encerrado. Que Deus abençoe. Convido você para assistir a videoaula número 66, onde iremos falar sobre o seguinte tema: Jeú mata a família de Acabe. Os dois aqui foram apenas o começo, mas coisas ainda virão. Jeú vai exterminar os outros descendentes de Acabe, vai realmente eliminar
aniquilar toda a descendência de Acabe. E você verá que ele vai agir de forma muito cruel para ser rei, ali o 10º rei, e inaugurando a nova dinastia, que foi uma das mais duradouras, praticamente, a sua dinastia, uma das maiores ali, cerca de aproximadamente 100 anos em Israel. Ele será o 10º juiz de Israel. Que Deus abençoe a todos. Conto com você. Por enquanto, compartilhe essa aula, tá bom? Você viu o triste destino desta mulher que durante toda a sua vida nunca buscou o Senhor. Mas Deus tinha o profeta Elias e tinha o profeta Eliseu para mostrar que há Deus em Israel. Ela não se converteu porque não quis. Agora, Deus demonstrou muito poder diante do ministério de ambos os profetas. Muito poder. Deus fez coisas maravilhosas. E Deus com certeza continua a fazer coisas maravilhosas ainda com a sua igreja, ainda com seus servos que são fiéis. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e jamais pactue com a idolatria. Não, nunca. Abomine sempre a idolatria, tá certo? A idolatria de hoje não é para Baal, não é para Azerá, mas é para as imagens de esculturas. Tem pessoas aí trocando, deixando de orar a Deus, deixando de orar ao Senhor Jesus, para orar as imagens de escultura, se curvar diante das imagens de escultura. São cultos de demônios. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.